Boa noite, professor. Eu e Tauana vamos apresentar um trabalho sobre tubos, a soldagem por fricção em tubos de alumínio. Aqui nós temos um pequeno resumo sobre o artigo que nós escolhemos, onde diz que ele fez um estudo sobre as propriedades mecânicas da soldagem por fricção em um tubo alumínio 6063, que foi o que ele estudou ao longo desse artigo. Eu me baseei em 4 pontos do artigo para colocar no trabalho, que é a introdução, os resultados, o processo experimental, resultados, discussões e a conclusão. A introdução, uma leve introdução sobre o processo de soldagem, que é o FSW. Primeiramente, ele bota em ponto o que é a soldagem no estado sólido. A soldagem no estado sólido é um processo pelo qual a coalescência é produzida a temperaturas abaixo do ponto de fusão, sem uso de qualquer material de adição. Então, um bom exemplo da soldagem no estado sólido é a soldagem por fricção. Também temos a soldagem por difusão, a soldagem explosiva, a soldagem por resistência, mas a soldagem que a gente utiliza nesse trabalho é a soldagem por fricção. E na soldagem por fricção, utiliza-se uma ferramenta giratória em alta velocidade que se destaca ao longo da solda, que se desloca ao longo da solda, unindo dois metais diferentes e mantendo as integridades de base desse metal. Então, a soldagem por fricção, ela causa menos defeito na solda, por ocorrer em um processo, por ocorrer sem a fusão. A ZAC, a zona afetada pelo calor, é bem menor comparado a uma soldagem por fusão, porque ela não vai aquecer a ponto de fundir o metal, ela vai só aquecer para unir bem o metal. Agora, o nosso processo experimental e os procedimentos que o autor usou. Os materiais que ele usou foi a liga de alumínio 6063, fornecida pela Murs Aluminium Company, que é como a gente pode ver nessa tabela a composição química desse alumínio, na tabela 1, que é essa tabela aqui, e a tabela 2. O design da ferramenta. A ferramenta ela deve ser projetada para gerar calor suficiente por meio de um contato rotacional na superfície. Um design básico e convencional da ferramenta ela pode ser vista nessa figura 1, onde esse topinho aqui é o ombro e aqui, essa pontinha é o pino. Então, o ombro da ferramenta, ele deve ter um tamanho essencial. Ele não pode ser muito pequeno, porque se ele for muito pequeno, a área de contato da superfície não vai ser o suficiente. E assim ele não vai gerar calor suficiente para o processo. Então, o ombro ele tem que ter uma área de contato maior e gerar mais fricção. Tá, passou. Material da ferramenta. A ferramenta ela deve ser feita de um material que possa suportar o processo e oferecer calor por fricção suficiente. O alumínio ele pode ser soldado usando uma ferramenta feita de aço prateado, por exemplo. O material usado na ferramenta ele deve ter mais resistência ao desgaste comparado ao material que a gente vai fundir. A ferramenta ela deve ser o mais resistente possível, então ela pode ter tungstênio com revestimento cerâmico, por exemplo. Uma ferramenta pode ser feita disso. E se o diâmetro do ombro ele for insuficiente, terá um contato inadequado entre a ferramenta e o material. E isso pode ocasionar numa solda defeituosa ou então na quebra da ferramenta. O processo de soldagem por fricção. Nesse caso, dois tubos eles foram posicionados juntos e fixados com o auxílio de um dispositivo. E assim,
A velocidade de rotação e a velocidade de avanço da ferramenta foram ajustados na máquina de utilização adaptada. No caso, é essa máquina dessa figura 2 que nós temos aqui. E, em seguida, a ferramenta ela começará a girar e é inserida lentamente na peça ao longo da interface entre os tubos. A ferramenta ela gira o calor por fricção na peça até que o material ele se torne plastificado. O calor gerado pelo processo de mistura mecânica e pelo calor adiabático dentro do material faz com que os materiais agitados se amolecem. Opa, passei sem querer. Se amolecem. Sem atingir o ponto de fusão. E essa é uma das grandes vantagens da solda por fricção. O fato de não fundir o material e ele permanecer unido. E uma vez que esse material é plastificado, a ferramenta ela se desloca ao longo da linha de solda para unir os dois materiais. Agora a gente vai passar para a próxima parte. Bom, sobre os resultados e discussões. Ele foi realizado uma inspeção visual durante o processo de soldagem para verificar alguns aspectos. O ponto inicial. Esse que é crucial para garantir uma união adequada entre os materiais, onde o pino da ferramenta ele deve atingir precisamente a interface entre os dois tubos, assegurando assim uma fusão correta e uma solda boa. Qualquer erro nesse momento, então ele pode comprometer a integridade da união, assim resultando em uma solda fraca e suscetível a falhas. Alguns defeitos que podem ser, como falhas de ligação, lacunas e trincas, que indicam que a fusão não ocorreu de maneira correta, também devem ser analisados nessa inspeção. E esses problemas eles podem ser causados então por parâmetros inadequados, como é a temperatura ou a velocidade de avanço. Falhas por ligação, elas diminuem a resistência da solda e as trincas, elas podem se propagar ao longo do tempo, assim então comprometendo ainda mais a junta. Um outro defeito que foi identificado foi o flash lateral excessivo, que ele é causado pela extrusão do material plastificado, que é devido à profundidade da inserção excessiva. E esse fenômeno ele pode afetar a estética e a resistência da solda. Além disso, a qualidade da superfície da solda, ela variou de acordo com os parâmetros de soldagem. Com a superfície mais áspera, resultantes de ajustes inadequados, elas são ruins. Já as superfícies mais lisas são desejáveis, pois elas podem reduzir as falhas futuras e melhorar assim a resistência da solda. Passo. Bom, os testes de tração eles foram realizados em cada junta da solda, comparando os resultados com as propriedades de tração do material da base e a eficiência da soldagem por fricção e mistura. A figura 5, ela apresenta os resultados dos testes de tração e a eficiência das soldas, destacando que as propriedades das juntas dependem diretamente dos parâmetros operacionais e dos materiais utilizados. As etapas mais importantes do processo de soldagem são a velocidade de rotação da ferramenta, assim como a velocidade de avanço, as quais influenciam significativamente a qualidade da junta. Também foi observado um aumento na resistência à tração com um aumento da velocidade de rotação, onde atinge uma eficiência de 84,2% a 1.400 RPM, como ele é mostrado nas figuras 5 e 6. No entanto, a velocidade de soldagem muito alta ela pode causar uma entrada de calor insuficiente, resultando assim na chamada solda fria. E esse fenômeno ocorre porque a velocidade rápida não permite tempo suficiente para o aquecimento adequado da peça de trabalho, prejudicando a deformação necessária durante o processo.
A solda fria ela pode gerar outros defeitos, como longos e tuneliformes, tanto superficiais quanto subsuperficiais. Além disso, as baixas temperaturas elas podem limitar a ação do forjamento da ferramenta, comprometendo assim a continuidade da ligação entre as peças soldadas. E esses fatores eles evidenciam a importância do controle preciso da temperatura e da velocidade de soldagem para garantir assim uma qualidade da junta soldada. Passo. Também foram realizadas observações ópticas na solda por fricção do alumínio 6063, tanto na base como nas laterais da zona de solda, conforme mostrado nas figuras 8A e 8B. As imagens elas foram capturadas com um aumento de 20 vezes usando a captura de vídeo, e ali foi possível observar claramente a presença de poros na superfície da solda. As estruturas da base de alumínio e dos materiais das juntas, mostradas nas figuras 8 e 9, elas apresentam uma aparência homogênea com poros visíveis. Além disso, os limites de grão ficam evidentes na figura 9, mostrando assim os pescoços de grão destacados e uma superfície mais lisa e menos porosa. O encolhimento dos poros também foi observado com um aumento de 20 vezes na figura 5. Pode passar. As figuras 9 e 10, elas mostram a ponta da fissura se propagando da esquerda para a direita. Ali sendo possível observar que a fissura ela é precedida por muitos vazios que se formam ao longo de toda a linha da solda até a raiz. Pode passar. Bom, as conclusões que o autor chegou. O módulo desenvolvido para a união de uma máquina de perfuração foi projetado para realizar soldagem por fricção e mistura em objetos cilíndricos. A soldagem por fricção de tubo de alumínio ela foi realizada com sucesso. A eficiência das soldas ela melhora com o aumento da velocidade de rotação e a diminuição da velocidade de avanço, pois o tratamento térmico resultante ele favorece assim a formação de grãos mais finos. Em todas as juntas soldadas por fricção, foi obtida uma microestrutura com tamanho de grão fino no ponto da solda, contribuindo assim para uma solda mais resistente e de melhor qualidade. Seria isso nosso trabalho. Não sei se tem alguma dúvida, algum questionamento, daí qualquer coisa deixemos nossos e-mails ali. Se precisar, pode mandar as perguntas. Seria isso. Obrigado. Obrigado, professor.